eu vim contar pra vocês a maior experiência que eu já tive com Deus na minha vida. E ela foi no meu parto. Sim, meu nome é Juliana Ferreira e eu sou mãe de 2 meninos. E essa experiência que eu vou contar pra vocês aconteceu no parto do meu segundo filho, que se chama Giuseppe, hoje ele tem 4 aninhos. Isso aconteceu no dia 6 de abril de 2018, quando o Giuseppe nasceu. Bom, tava tudo programado pra minha cesárea e isso aconteceria num domingo, tá bom? E o fato que aconteceu foi na sexta-feira. Eu fui numa consulta de rotina. O Giuseppe, ele já tinha passado da data de prazo pra nascer. O menino não queria nascer. Ele nasceu com 42 semanas, tá? E eu fui numa consulta, né, que a gente acaba fazendo aqueles exames um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E aconteceu que, quando eu fui fazer o exame, me informaram que eu ia ter que ficar internada já, porque eu simplesmente consegui dilatar. Eu não tava dilatando nada e eu dilatei 5 dedos. E informaram que eu ia ter que ficar pra gente poder tentar fazer um parto normal. Mas até então, o Giuseppe, ele tinha 4 quilos. A gente não sabia disso, né? Mas ele era um bebê muito grande. Isso dava pra ver pelas ultrações. Ele era muito grande. E até então, o médico falou que eu não tinha passagem. Mas já que dilatou, vamos tentar, não é mesmo? Glória a Deus, que é guerreira. E aí a gente catou, ligamos pros pais informando que a gente teria que ficar no hospital. Ficamos no hospital pra poder ter o nosso parto. Minha mãe foi lá, né? E tudo, todo mundo esperando assim, nossa, já nasceu, já nasceu, já nasceu. Isso era 10 horas da manhã, tá? O Giuseppe foi nascer apenas 1 hora da tarde. Isso porque botaram aquele negocinho no meu braço pra fazer força, sabe? Pra dar contração. Ficamos lá no quarto, botamos um negocinho aqui pra fazer pressão pra mim ter contração, porque eu não tô sentindo nada. E aí, começou as dores fortes. O médico veio fazer o exame em mim e ele viu que a bolsa do Giuseppe não tava estourando. Então ele estourou, ele estourou e colocou o equipamento lá e estourou a bolsa pro Giuseppe conseguir descer mais rápido. Em 3 minutos, exatamente em 3 minutos, ele encaixou pro parto. E aí começa a minha experiência com Deus. Estávamos no parto do Giuseppe, um parto assim... O parto já é algo muito dolorido, mas ele ficou preso, essa parte da cabeça aqui dele, e não saía. Lembrando que meu filho nasceu com 4 quilos, tá? Eu tenho 1,50 de altura, eu sou minúscula, e o menino tinha 4 quilos. E 50 centímetros, ele era gigante. E eu fazia força, e nada dessa criança nascer. Ele emperrou, ele não saía. E de repente, eu parei de responder aos médicos. Eu não conseguia mais respirar, eu não conseguia mais me mexer. E gritaram pro meu esposo que eu tinha descido a óbito. E o hospital inteiro acabou sabendo que eu estava morta. O meu marido disse que o médico ficou me encarando e me chamava. Veio uma doutora perto de mim, mediu o pulso, não tinha pulso. Botou aquele trocinho no coração para eu escutar, não tinha batimento. Ele falou que eu comecei a ficar branca, totalmente branca e um pouco roxa. Só que eu estava escutando tudo. Eu só não estava enxergando, mas eu estava escutando tudo que estava acontecendo. A minha visão, ela ficou totalmente preta, mas ao mesmo tempo, eu não vou dizer totalmente preta, porque tinha uns focos de luz, mas eu não estava escutando. E eu estava escutando, quer dizer, eu não estava conseguindo responder. E aí o médico começou, Juliana, você tá aqui? Juliana. E não tinha batimento, não tinha nada. Tinha pulso. E ele falou, não vou fazer nenhuma manobra de ressuscitação ainda, por quê? A criança estava travada. O meu marido, ele falou assim, a gente tem que tirar a primeira criança, E a minha doutora falou assim, a mãe acabou indo. Isso é uma perda, acontece. Eu nunca vi uma doutora aceitar tão bem o amor de uma pessoa, sabe? Porque o meu marido falou que ela ficou tipo assim, pai, aconteceu, ela não resistiu o parto, e meu marido do meu lado, ele, não, ela tá aqui com a gente, eu sinto que ela tá aqui. E a doutora falou assim, a gente vai fazer só uma manobra de ressuscitação assim que tirarmos a criança, a gente precisa tirar logo essa criança daí, pra poder fazer a manobra de ressuscitação dela. Eu não posso fazer nada enquanto a criança estiver entalada. E aí ela saiu pelo hospital com outra enfermeira, pedindo uma atestado de óbito, né? Ela pediu uma atestado de óbito pra uma moça, aí, eu acho que pra outra enfermeira. Quem me contou essa parte de que ela saiu do meu quarto foi meu marido. Quem me contou que ela falou com a enfermeira foi quando eu voltei, tá, assim, que eu fiquei sabendo por causa de uma moça que tava no meu quarto, que também se chamava Juliana, e ela escutou que uma Juliana morreu na mesa de parto e que precisavam do negócio de óbito pro meu marido assinar pra eles poderem tirar a criança à força. Gente, foi essa a situação.
Só que nesse momento, eu escutando os médicos falando, os médicos me desenganaram, disseram que eu tinha morrido. E nessa brincadeira se passaram exatamente 10 minutos e a criança entalada. E a mãe não respondendo. E aí vieram com a agulha no meu pé, ficaram furando pra ver se eu respondia, se eu tinha alguma reação, tipo, de puxar o pé, alguma coisa assim, e nada. E eu sentindo dor, eu tava escutando tudo que tava acontecendo, eu tava ficando desesperada. E a única coisa que eu falei no meu pensamento foi: Deus, o Senhor disse que eu passaria assim, pelo vale da morte, no meu parto. Mas o Senhor disse que era pra que outra pessoa tivesse um contato maior com o Senhor e para que ela visse o Senhor agir. Então não me deixa morrer, porque eu tenho um filho pequeno, eu não posso deixar ele sozinho. Eu já tinha o Brian, né, ele tinha 2 anos. Então a médica não fez manobras iniciais de ressuscitação, tá? Não, ela não fez. Isso é estranho? Isso é super estranho. Mas até então a desculpa que ela deu pro meu marido é: o bebê tá preso, a gente precisa tirar o bebê com urgência antes de fazer qualquer coisa na Juliana. Então beleza, seguimos aí. Só que ela já foi lá fora, enquanto o meu médico ainda estava tentando tirar o nenê dali, conversar com a outra médica pedindo o estado de óbito. E isso, essa outra moça chamada Juliana também, que estava se preparando pro parto dela, que foi depois do meu, e a gente se conheceu na sala de observação, foi que eu tinha falecido. E eu precisava dar atestado porque meu marido precisava assinar. Tudo bem até aqui? E aí começou o meu momento. Eu fiz a minha oração em cabeça, pedindo pra Deus não me levar, que eu precisava ficar ali, porque eu tinha meus filhos, eu queria ver meu filho, e eu não respondia. A médica pegou essa perna aqui, desse lado, e fez alguma coisa pro lado, onde eu sentir muita dor. Não vou dizer que ela deslocou, porque eu não tava vendo o que ela tava fazendo, mas foi muito horrível, tá? Mas eu voltei a enxergar. Eu não via o meu marido, eu não via os médicos, mas eu vi alguém entrando na sala de parto. Pra vocês terem noção, eu tava vendo tudo, não vou dizer assim, era meio muito embaçado, era tudo preto, com alguns reflexos de luz, e nada, eu vi como se fosse uma pessoa com uma roupa, um jaleco extremamente claro, entrando no meu quarto. E ele foi se aproximando da minha cama, e ele ficou do meu lado. Ele botou a mão no meu ombro e falou: calma, eu tô aqui com você, você não tá sozinha, você não precisa ter medo. Só respira fundo, porque eu não vou dizer que era Deus, eu não vou dizer que era anjos, porque eu não sei o que era. Mas era muito lindo, era um brilho surreal, eu não sei explicar esse brilho, era um brilho muito forte, era um branco muito forte, mas ao mesmo tempo saía uma coisa assim de luz muito, nossa, gratificante, sabe? E uma paz. Eu senti muita paz, eu não tava sentindo mais dor, eu comecei a sentir paz, senti calmaria, eu me senti tranquila. Só que aí ele falou assim: agora eu preciso de você. Chegou um momento. Ele segurou na minha mão e apertou a minha mão. Quando ele apertou a minha mão, eu dei um gritão naquele hospital. E o meu médico começou a discutir com a outra médica na sala, tá? Eu disse que ela tava viva, ela tinha esperança, eu tenho esperança, Deus é fiel, não sei o que. Meu marido disse que o meu doutor, ele começou a tentar tirar o bebê e começou a orar enquanto tirava o bebê. E meu marido chorando. Eu fiquei um tempão sem enxergar. E nessa, rolou 10 minutos disso, tá? E eu não fiquei com nenhuma sequela mentalmente. Eu fiquei até o José fazer 6 meses mancando muito dessa perna, mas eu sei que ele estava ali comigo. E então eu voltei, né, à vida. Não precisou meu marido assinar o atestado, graças a Deus, mas eu voltei a falar, a me mexer, mas eu não enxergava ainda. Mas eu não enxergava os outros, porque aquele rapaz, eu tava enxergando ele totalmente do meu lado, sabe? E eu escutei o meu bebê chorando, e aí o meu marido falou assim: por que ele não para de fazer cocô? O meu filho, na hora que tiraram ele da barriga, ele não parava de fazer cocô. Ele fazia a quantidade de cocô assim, sem parar. Por conta... Também, gente, a criança também sente a dor, sabia? O parto não é doloroso apenas pra mãe. E ele nasceu muito inchado. Eu vejo por fotos, porque eu não enxergava meu filho. Colocaram ele aqui em cima de mim, mandaram segurar ele com essa mão. E eu achei que ele tava aqui, e não aqui, porque eu não tava sentindo ele em mim. Então eu tava fazendo muita força aqui, sendo que ele tava aqui. E eu não via ele. E a médica falou: você acha seu filho lindo? E eu falei: eu acho ele lindo. Eu tô muito feliz que ele tá chorando, eu tô muito feliz que ele tá bem. Mas eu não tava enxergando. E fizeram alguns
tipo assim, algumas coisas na minha cara pra ver se eu tava enxergando, porque até então a doutora percebeu que eu não olhava pra cara do meu bebê. E quando ela falou assim, mãe, olha pro seu bebê, eu olhei pro lado assim, falei, ele é lindo, mas eu não olhei pro nenê que tava comigo no meu colo. Isso, eu tava deitada. E eu fiquei mais tranquila de não estar enxergando, porque eu conseguia ver esse rapaz, só ele que eu conseguia ver. E ele tava o tempo inteiro fazendo carinho na minha cabeça, enquanto segurava a minha mão. Meu marido saiu da sala e aí começou o processo da minha segunda experiência com Deus, que foi enquanto eu estava em observação. Fui pro quarto de observação, o meu doutor toda hora vinha no meu quarto e esse outro rapaz sempre tava do meu lado, tá? Ele tocou no meu olho e ele mandou eu fechar o olho e eu disse amém. E ele mandou eu fechar o olho e ele falou assim, chegou o momento de você chegar ao seu bebê, mamãe. E eu abri o olho e eu vi meu filho, só que esse doutor não tava mais lá. Até então, o meu outro médico entrou na sala, o médico que fez o meu parto. E ele falou assim, como é que você tá, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem, o doutor que vocês pediram pra ficar aqui comigo, enquanto não chegava outras pessoas, sendo que na sala tinha enfermeira, tá? Então eu tava falando meio que sozinha, ninguém tava vendo nada, mas eu falei, ele é um amor, muito obrigada, viu? Ele me acalmou, ele foi uma bênção na minha vida. E ele falou assim, eu vou te falar uma coisa. Eu estou desviado já há 5 anos e hoje, por sua causa, eu tô indo pra igreja, saindo daqui do plantão, vou pra igreja pra aceitar Jesus. E eu não entendi nada, eu comecei a dar risada, eu falei, oxe, como assim? Ele, porque você viu Deus. E eu achei que só eu que tava vendo. Eu não vou falar que eu vi Deus, eu não vou falar que eu vi anjo, porque eu vi eu sei que foi algo vindo dos céus, sabe? Mas eu não sei explicar. Só que o meu doutor também tava vendo. Não era só eu. Só que aquele homem ali, ele nunca existiu. Ninguém mais enxergava ele. E vamos pro pós-parto. Aí entrou finalmente a Juliana nessa história, que foi a outra moça que teve o parto comigo, né? Não, ela teve o parto mesmo dia que eu. Ela entrou na sala e eu conversando com o meu médico e ela só escutando a conversa, né? Aí eu falei pra ele assim, então você também viu? Aí ele vi, mas não era um doutor. Ele falou que ele via uma luz muito forte do meu lado, mas ele não via. Ele via uma forma de uma pessoa, mas ele não via rosto. Porque não dava pra olhar pro rosto dessa pessoa, porque era muito brilhante e doía o olho. E ele falou que ele sabia que era Deus ali. Que ele sentia, né, que era Deus ali. Ou o Espírito Santo, mas era um anjo. Ele sentia também que era um anjo. Ele não sabia, nem sabia explicar o que ele tinha visto. E ele falou assim, mas eu sabia que ele tava ali com você. E ele falou assim, depois disso, eu vou voltar pra igreja e vou aceitar Jesus, porque foi uma das maiores experiências que eu tive em todos os meus anos sendo médico. E também pra mim. E eu fui pra... Aí a Juliana entrou, na verdade, na sala. O médico saiu e ela falou assim, então você que é a outra Juliana? Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Ela falou assim, eu escutei falando que você tinha sido a óbito. Eu estou muito feliz que você está aqui. Eu orei muito na hora que eu escutei que você tinha falecido. E eu falei, nossa, você ficou sabendo? Ela pela médica, ela me contou a história da médica, que eu já contei pra vocês. E eu falei assim, nossa, como Deus, ele é bom, né? Ele usou a sua vida também pra orar pela minha vida. E ela olhou pra minha cara e falou assim, você é uma bênção, você é um milagre. Ela falou assim, durou mais ou menos 10 minutos todo esse processo. E foi a mesma coisa que meu marido falou. Você ficou 10 minutos desacordada, sem se mexer, sem responder, sem batimento. E ela falou assim, eu ver você falando, eu ver você enxergando, eu ver você podendo amamentar, é um milagre. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim... E eu sempre falei pra Deus que eu gostaria de presenciar um milagre. E hoje eu presenciei um milagre no dia do meu parto, no dia mais improvável, porque eu achei que o único milagre que eu teria era a vida do meu filho. Ela chorou, e eu acalmei ela, dei mamar pro meu filho e fui pro quarto. Gente, esse doutor incrível... Sabe? O brilhante, maravilhoso. Ele ficou no meu quarto. Ele foi no meu quarto todas as noites me ver. Quando eu fui pro quarto, ele foi lá me ver depois que as enfermeiras saíram. Inicialmente eu tava sozinha, depois entrou mais 2 meninas. E ele ia à noite lá me ver, conversava comigo. De manhã bem cedinho, as meninas ainda estavam dormindo. Ele ia também lá me ver, conversar comigo. Várias vezes eu tava sentindo muita dor. Ele aparecia, ele encostava na minha barriga, fazia aquelas massagens assim. E ele aliviava muito a minha dor. Eu tava sentindo muita dor na barriga e muita dor na perna. E ele fazia massagem. E no último dia, ele foi se despedir de mim do hospital. Ele falou assim, olha, chegou o fim, né? Hoje é o dia da sua alta, como é que você tá se sentindo? Depois do parto, se eu tava conseguindo andar. Ele falou que tava me vendo, que eu tava mancando muito. Se eu tava sentindo muita dor, que ele queria saber de mim o que eu estava sentindo. E eu falei, eu sinto muita dor nessa perna, tá doendo muito. Eu tava sentada na maca arrumando minha mochila.
E ele veio se despedir de mim, e ele olhou pra mim e falou assim: olha, mamãe, o momento chegou, né, de você ir pra sua casa com seu bebê, que você curta muito essa fase. Eu se despeço hoje dessa fase com você aqui no hospital, mas lembre-se que eu sempre estou contigo. E eu olhei pra cara dele e eu falei assim: eu sou muito feliz por ter conhecido você. E ele foi sair do meu quarto, ele virou de costas, ele falou uma coisa. Gente, eu não lembro como era o rosto dele. Eu lembro que ele era muito, muito bonito, mas eu não lembro o rosto dele. E eu lembro que ele olhava... Eu só lembro que o jaleco dele era muito, muito claro. Ele virou assim na porta do hospital, do quarto, e olhou pra mim e falou assim: eu tô contigo mesmo antes de você nascer. Eu olhei pra cara dele assim, gente, eu não parava de chorar. Eu saí daquele hospital transformado. E foi a melhor experiência da minha vida.